Oi pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Para você que é novo, que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Regina, bruxa natural, taróloga e artesã de mandalas. Eu criei esse canal para ser o nosso cantinho, nosso ponto de encontro, nosso cover para estudar magia e bruxaria de uma forma simples e clara. Se você gosta desses temas, se você aprecia esses assuntos, se você gosta de cartas, de tarô, você é meu convidado e minha convidada para fazer parte deste coven de bruxas e bruxas que adoram estudar magia. Então, vem com a bruxa, fica aqui com a gente. Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 28 de maio. Nós estamos sobre a lua nova, essa lua nova que chegou ontem, chegou no signo de Touro. E a lua nova, ela vem trazendo, como o nome diz, essa energia de renovação. Nós saímos da lua minguante, que traz a energia da gente ficar mais quietinho, mais recolhido, mais introspectivo. A gente descansa um pouquinho e na lua nova a gente vem com tudo, com energias renovadas para dar continuidade às nossas tarefas, para começar, dar início a novos projetos. E ainda mais, uma lua nova que chegou em Touro, que é um signo bastante forte, ligado à terra. Então, que possamos todos começar, com o pé direito esta segunda-feira. E vamos para frente, bora trabalhar, vamos correr atrás daquilo que a gente quer. E vamos tirar nossa cartinha? Vamos tirar nossa cartinha da semana. Hoje eu vou trabalhar com o baralho cigano. Eu trabalhei com tarô a semana passada. E eu atendendo a vocês. O que é que essa bruxa não faz para atender, aos meus queridos clientes, principalmente, que estavam reclamando bastante do meu baralho cigano, que era a junção com o baralho das bruxas, que é porque eu fico usando ele para mim, para minhas tiragens pessoais, mas o pessoal estava reclamando que era escuro, que não enxergava as cartas. Então eu troquei, por um bem clarinho, Pessoal, enxergar agora essas cartinhas, tem que consultar o oftalmologista, tá? Tô brincando com vocês, mas bora lá, troquei para uma carta mais clarinha, como todo mundo pediu. Então a gente vai hoje ter um recadinho da semana com esse baralho novo, estreando ele aqui, porque eu já estou trabalhando com ele nos meus atendimentos. A gente vai tirar o recadinho da semana aqui. E antes de eu abrir a carta, eu vou pedir a vocês que deixem o quê? O like da bruxa, gente. Deixa o apoio, a força aqui para o canal, porque é através desse like que o YouTube vai entender que vocês gostam do meu trabalho e vai levar esse trabalho adiante, vai mostrar esse canal para outras pessoas. E vocês vão estar me ajudando a cumprir minha missão de espalhar magia e bruxaria para o maior número de pessoas possível. Então, bora lá, dá essa força para a bruxa e a bruxa aqui agradece, É tão rápido, deixar só um likezinho lá. Bora junto? Bem, gente, essa semana, antes de eu tirar a carta, a gente não pode esquecer que a gente vai estar comemorando o Sabá de Samhain, dia 30, Entre o dia 30 e o dia 1º. Esse sabá que fecha o ano, para nós bruxas. É o nosso ano novo, é o ano novo das bruxas. Então, para a gente que roda aqui na Roda Sul, a gente está exatamente aqui, Eu trouxe minha roda do ano para vocês, Samhain. A gente está comemorando eles, que a gente está no meio do outono, A gente agora está caminhando mais firmemente para a chegada do inverno. Então, a gente que está aqui na Roda Sul, que segue a Roda Sul, estamos festejando Samhain. E o pessoal, nossos amigos e bruxas lá do hemisfério norte, estão justamente festejando Beltane, porque lá eles estão no meio da primavera. E o pessoal que segue a Roda Mista celebra os dois juntos. Eu sigo a Roda Sul porque eu me sinto melhor acompanhando a estação que eu estou vivendo. Eu vivo aqui no hemisfério sul, então eu me conecto com a natureza e com a estação que eu estou vivendo. Então eu estou celebrando Samhain, ou Sui, como muita gente gosta de dizer. E como eu falei para vocês, ele é o nosso ano novo,
porque ele fecha a roda do ano, né? É o sabá que fecha. Embora ele seja um sabá mais introspectivo, né? Ele é um sabá de despedida, na verdade. É aquele momento entre que o véu entre os dois mundos se torna mais tênue, mais fino, onde é possível a comunicação mais fácil entre os que se foram e os que ainda estão aqui, entre os mortos e os vivos, não é isso? E a gente celebra também os nossos antepassados, a gente reverencia a memória daqueles que se foram. Foi exatamente o Sabá de Sol que deu origem à festa cristã do Dia de Finados, né? Eles pegaram ali o Sabá de Sol e criaram para eles o Dia de Finados para reverenciar os mortos, e também, né, depois se criou em cima disso a história lá que do Dia das Bruxas, né? Se criou também em cima exatamente desse sabá. E por que a gente tem, né, a chamada Dia das Bruxas aqui em outubro? Porque exatamente é quando está no meio do outono, lá no hemisfério norte, que foi de onde tudo isso se originou. Né? Então, as nossas raízes pagãs, elas estão bem firmes em tudo, gente. Em tudo que se vive hoje em dia ainda, né? Só trocaram os nomes. Então, a gente vai celebrar Samhain, eu vou fazer meu altar, a reverência aos meus antepassados, no dia, como sempre. Se eu não tiver tempo de gravar realmente assim para vocês alguma coisa, mas o altar, com certeza, eu mostro para vocês aqui, como eu sempre faço. Eu sempre posto aqui, eu posto no Instagram, sempre alguma coisa sobre as celebrações para servir de incentivo para você que está começando agora na magia, na bruxaria. É muito importante a gente comemorar essas datas, a gente comemorar, né, os sabás. É uma forma que a gente se conecta com a natureza. E só o Deus morre, né? No simbolismo do mito do Deus e da deusa, o Deus Sol morre ali. Ele morre, a deusa está grávida e esse Deus vai renascer lá no outro sabá de Uri. Antes que a deusa, né, ela dá a luz novamente ao Deus Sol e mergulhe nesse sono profundo. Então, na verdade, a gente está se aproximando do inverno, a gente está cada vez sentindo que os dias vão ser menores e as noites mais longas. Ele também é simbolicamente um convite para que a gente mergulhe mais nas nossas próprias sombras, nas nossas própria escuridão, né, interior. Muitas pessoas não gostam do inverno. E antes de eu entrar na bruxaria, eu nunca me senti muito confortável no inverno. Digo para vocês, muito embora a gente não tenha no Brasil, né, um inverno rigoroso, e muito menos no Nordeste, né, onde eu vivo. Aqui a gente só tem uma estação que chove muito, que começa justamente agora entre maio e vai até agosto, e a estação de muito calor, o resto do ano de muito sol. Mas eu nunca gostei dos dias muito nublados, muito chuvosos, né? E quando eu comecei a estudar a bruxaria e a me conectar mais com a natureza, eu pude compreender que, na verdade, por ser muito solar, eu tinha dificuldade de lidar com minhas próprias sombras. Hoje em dia eu lido muito melhor com o inverno. Não é a minha estação favorita, mas eu lido muito melhor com os dias pesados de chuva do que antigamente, né? Eu lido hoje em dia muito melhor. Então, quando você começa na bruxaria, começa a se ligar aos ciclos da Terra e a festejar essas datas, você vai se entendendo melhor. A partir do momento que você entende a natureza, você também vai se entendendo melhor. Esse é um sabá onde a gente reverencia as faces mais escuras da deusa mãe. É onde a gente celebra deusas, né, mais densas, como Perséfone, Hécate, deuses e deusas ligados ao submundo, como Hades. Então a gente se conecta mais, porque essa energia do mergulho interior, da escuridão que está dentro de todos nós e que a gente tem que saber viver com ela, né? Gostando ou não do inverno, a gente tem que passar por ele, a gente tem que vivenciar o inverno. Então, é dessa forma que a gente vai aprender. Mas eu vou falar mais sobre esse sabá no decorrer da semana.
Vamos tirar nossa cartinha? Bora lá. Vamos baralhar bem direitinho. Vamos ver qual é a carta cigana, né? Que vai vir hoje. Que a cigana Zoraia nos inspire, né? Vamos lá. Qual é a carta? Saiu a carta 26, gente. A carta dos livros. Tá vendo? A carta dos livros. Essa é uma carta que fala sobre conhecimento, sobre buscar conhecimento, buscar novos conhecimentos. Ela fala sobre os estudos, não só materiais, né? Ela, quando sair dessa forma, quando a pessoa faz uma pergunta, a gente sabe qual é a área de conhecimento. Mas quando ela sai assim, feito um conselho, ela está falando não só dos estudos práticos, daqueles estudos que você vai buscar acadêmicos, mas também do nosso autoconhecimento, da necessidade que a gente tem de se autoconhecer, de saber ler, né, no livro da nossa alma, no nosso livro interior. Porque quando a gente se autoconhece, fica muito mais fácil para a gente aprender todo o resto, né? Quando a gente mergulha e se autoconhece, quando você se conhece interiormente, depois fica muito mais fácil você conhecer aquilo que está no exterior, aquilo que está fora. Então, gente, essa carta é um mergulho para isso. Ela é um chamamento para que você vá desenvolvendo outras habilidades de repente, né? Para que você desperte para outros conhecimentos, para que você não se limite. Porque o conhecimento, gente, não é algo limitado. Muitas vezes a gente começa a estudar um caminho e se apega àquele único caminho e acha que só tem aquele. E quando você está com a mente, com o coração aberto, você vai ver que essa estrada ela vai se bifurcando em vários outros caminhos, em várias outras veredas, de novos conhecimentos, que você só vai agregar, somar e que só vai te enriquecer, né? O conhecimento e a verdade, ela nunca vai estar só num só lugar. Por isso que é muito bom quando a gente está estudando algum tema, alguma coisa, a gente não lê só um autor. A gente buscar ler vários autores e até autores que divergem entre si. Porque aí quando você faz isso, quando você começa a estudar opiniões contrárias, você tem um embasamento para depois tirar sua própria conclusão, sua própria opinião e dizer, não, eu concordo mais com essa linha de pensamento, eu vou seguir por ela porque é que eu concordo mais. Ou, por outro lado, não, eu concordo mais com essa outra linha de pensamento e vou seguir por ela. Então, conhecimento, gente, é isso. O conhecimento é algo muito mais amplo do que eu estudar um determinado tema, um determinado assunto. Isso é um estudo que eu estou fazendo. Mas quando eu estou falando de conhecimento, eu vou estudar tudo. Isso tem uma abrangência enorme. Isso vale para a vida toda. Porque a vida toda nós estamos buscando conhecimento. A vida toda a gente está buscando se autoconhecer. Olha, se uma vida inteira às vezes não basta para a gente autoconhecer a nós mesmos, imagina o resto. Então a gente tem que ter muita calma com isso mesmo, com isso tudo, sabe? De não ter pressa para adquirir o conhecimento, porque ele é adquirido na calma, no passo a passo, ali do dia a dia, nos experimentos, nos erros e nos acertos. É impossível eu obter conhecimento se eu não errar. Tem gente que morre de medo do erro, né? Mas a vida, gente, ela não é como um teste, uma prova que eu vou ter medo de ser reprovado. Porque se eu for reprovada aqui, a vida sempre vai estar me dando outra chance, então eu não tenho que ter medo de errar. Porque o meu erro de hoje é a chave do meu conhecimento futuro. Eu errei hoje,
eu aprendi essa lição, eu aprendi que não era assim. Então eu vou buscar de uma outra forma até eu acertar. E isso, no fundo, vai me trazer enriquecimento, experiência de vida. Essa experiência que os anos trazem para a gente, né? Do errar e aprender, enfim, né? Às vezes eu acho graça porque quando a gente é jovem, a gente tem muita pressa e a gente acha que sabe tudo. E muitas vezes a gente olha para aquele mais idoso e menospreza até, né? Acha que não, esse daí já está ultrapassado, o meu conhecimento é mais moderno, eu estou aprendendo agora, eu estou mais atualizado, eu sei mais. E aí está o primeiro grande engano. Porque conhecimento não tem, primeiro, conhecimento, gente, não tem nada a ver com intelectualidade. Uma pessoa pode ser muito intelectualizado, ter muito conhecimento intelectual, ter muitos títulos, diplomas e mais, mas ser muito pobre em conhecimento e vivência. Ele pode ter muita teoria, mas ele não viveu, ele não tem a prática que o dia a dia, que os anos dá, essa sabedoria, né? Não tem. Quantas vezes, eu vou dar um exemplo bem simples, né? A gente menospreza, nós bruxos não, que a gente dá muito valor às ervas, mas quantas vezes, né? Os mais jovens e tal, principalmente o pessoal que está estudando a área de saúde e tal, menospreza o chazinho da vovó, né? Aquela receitinha caseira. Mal sabe que aquela receitinha caseira é a base para a grande fórmula da medicação de hoje. Que foi justamente nesse celeiro da natureza que os cientistas vêm buscar. Só que ali eles botam uma coisa química e tal para que o efeito, né, seja mais rápido. Não estou falando quanto o medicamento não, tá, gente? Tem momentos que os medicamentos são necessários. Mas eu estou falando da essência. Então, quantas vezes menosprezo o saber daquelas anciãs, né? Das nossas avós que sabiam das ervas e tal, e que nos curavam lá da infância, das nossas dores, das nossas, né? Das nossas gripes, enfim, com seus chazinhos, sem saber que ali está uma base de grande conhecimento. Quantas vezes a gente menospreza um conselho de alguém que já viveu mais do que a gente e que sabe exatamente qual é aquela estrada, porque já percorreu por ela, sabe onde tem um desvio, um buraco, onde tem uma pedra, e a gente acha que sabe tudo e não quer escutar. Então a gente está falando disso, de sabedoria. Muitas vezes eu posso ter todos os títulos do mundo, mas eu não desenvolvi a minha sabedoria, porque eu não tive a humildade. Para você desenvolver a sabedoria, você tem que ter humildade. Porque você só adquire sabedoria trocando com o outro, parando para escutar o outro, parando para ouvir o ensinamento do outro. E esses mais humildes são que têm mais esse conhecimento, na maioria das vezes armazenado, né? Às vezes uma pessoa que se formou, vamos dizer, estudou muito, se formou muito em agronomia, vamos dizer, aí vai para o campo cheio de teoria para trabalhar. Mas muitas vezes ele precisa trocar a experiência com aquele homem do campo, que está lá, que muitas vezes não sabe ler nem escrever, mas que conhece profundamente a Mãe Terra, porque a vida toda lidou com ela. Então ele tem segredos que são valiosos. Então é esse conhecimento que essa carta fala. Que a gente, para ter conhecimento na vida, a gente tem que ter humildade e a gente tem que abrir o nosso coração para aprender. Para aprender com a natureza, com as lições que a natureza dá. Se a gente tivesse observado mais a natureza, a gente não estava sentindo os efeitos climáticos que estamos sentindo hoje por ter desrespeitado, né, as leis, por falta de sabedoria. Achando que tinha muito conhecimento, muita tecnologia, a gente podia tudo. E agora a gente está vendo que não. Então, sabedoria é isso. É eu ter sempre a consciência de que eu não sei tudo.
que sempre tem alguém que tem mais experiência do que eu. E eu tenho que ter sempre a minha alma aberta para aprender. Então é esse, pessoal, o recado dessa semana. Eu gostei muito dessa carta porque ela trouxe um recado muito bonito, que é a carta do conhecimento. E você buscar o conhecimento e você buscar a sabedoria no seu sentido mais profundo. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, né? A bruxa que fala muito, né? Às vezes eu me aluno no vídeo, porque a bruxa fala muito. É uma virginiana com ascendente em gêmeos, então a bruxa fala muito. Ela tem Mercúrio assim muito forte, né? Uma frequência de Mercúrio muito forte. Então, pessoal, eu desejo para todo mundo uma boa semana, um bom sábado e soe. Comemore, reverencie a memória dos seus antepassados. É a nossa virada de ano, do ano novo das bruxas, né? É um sabá de despedida, de encerramento, mas nem por isso ele tem que ser um sabá triste nem pesado. Porque vamos lembrar que as coisas só nascem, para elas nascerem, elas primeiro têm que morrer. Para elas renascerem, elas primeiro têm que morrer, para elas renascerem de novo. E aí o eterno ciclo, a eterna roda, né? Que vai girando, vai girando, vai girando, né? O Deus vai morrer nessa estação para renascer na outra. Então vamos abrir o nosso coração para o conhecimento, para celebrar essas datas, para não ter medo das nossas sombras, não ter medo da escuridão. Então, vamos embora? Vamos para a nossa semana com força, com fé e com alegria. Que a deusa nos abençoe plenamente, que Saracali esteja sempre à frente dos nossos caminhos, que Cigana Zoraia também esteja ali nos guiando a nossa estrada. Fiquem em paz, fiquem com a deusa. Um beijo para vocês, um beijo no coração de vocês, um beijo da bruxa. Tchauzinho. E eu volto para mostrar, nem que seja o meu altar de sonho para vocês no final de semana. Tchauzinho, pessoal.